Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira e eu, Renato de Príncipe, Moré, aqui do canal, trago para você o estudo de um pedacinho da Torá. Vamos continuar o estudo que iniciamos na semana passada, fazendo uma viagem através do corpo humano e comparando com os dados da Escritura, comparando com números trazidos principalmente no Mishkan. Se você não acompanhou o início, o início desse estudo, está disponível aqui no canal, no Telegram, você consegue baixar lá o PDF e também no YouTube você tem aí as gravações, todas as gravações transmitidas pelo canal Techuvá Total, todas gratuitas, você pode assistir a hora que quiser, onde quiser, para ir conhecendo um pouco mais da Escritura do Eterno, da Torá do Eterno, né? Acompanhando também estudos dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Então nós trazemos sempre que possível, nós trazemos muitos estudos aqui no canal. Então, antes de iniciar, quero lembrar você que na próxima semana, no dia 22, após o pôr do sol, nós teremos a noite de Pessah, a noite de Pessah, comemorando o primeiro dos Moedim do Eterno, o primeiro Moed que acontece justamente nesse dia, no primeiro mês. Nós estamos no mês de Nissan e na segunda-feira, no dia 22 de junho, será o 15º dia de Nissan, nós teremos, então, a lembrança da saída do cativeiro de Mitzrayim, a saída do cativeiro do Egito. Então o Eterno nos pede para lembrar essa data, comemorarmos essa data por todas as gerações. Comemos aí o pão sem fermento, comemos a erva amarga, tomamos, nos reunimos em família. Hoje nós não comemos mais o cordeiro, mas nós fazemos uma ceia e aqui no canal, a partir das 19 horas, nós faríamos aí um encontro, uma comemoração, todos juntos aqui, junto com o Moré, Marcos Felipe. Então, se você ainda não tem a sua matzot, você providencia, se você ainda não tirou o fermento da sua casa, a farinha, tudo que contém aí o glúten, você retira da tua casa o fermento, e o mel você retira aí nessa semana da sua casa para poder, então, comemorar no dia 22, a noite de Pêssah. E no dia 23, após o pôr do sol, nós começaremos a contagem do Homer. Serão 50 dias, 7 semanas, 49 dias nós contaremos o Homer e no 50º dia nós receberemos a Torá do Eterno, representando aí o momento que Moshe reuniu todo o povo a mando do Eterno na base do Monte Sinai, e lá de cima o Eterno disse as 10 maravilhosas palavras. Então, a partir do dia 23 ao pôr do sol, após o pôr do sol, nós transmitiremos aqui no canal todos os dias, provavelmente 6 horas da tarde, 6h05, 6h10, que vai ficar essa contagem no ar até o dia seguinte, quando então entraremos com a contagem do segundo dia, do terceiro dia, até o dia 49º, até completar as 7 semanas, Shavuot, as 7 semanas de contagem do Homer. Então, a festa de Matzot, do dia 22 à noite, nós temos Pêssah. Pêssah é só esse momento, só a noite do dia 22. Então, nós teremos o primeiro dia de Matzot, da festa de Matzot, que é o segundo Moedim do Eterno, o Moedim que já inicia logo em seguida a Pêssah. Será um dia, então, um Shabaton, um dia de Shabat, caindo aí na terça-feira, de segunda à noite até terça-feira ao pôr do sol, e 7 dias depois nós teremos outro Shabaton, a festa, o encerramento da festa de Matzot. Nós temos aí no canal, você pode acompanhar, esses estudos já foram feitos, mostrando o que você deve fazer. Hoje, então, vamos aí ao nosso estudo do pedacinho
do pedacinho da Torá que nós vamos dar continuidade àquele estudo, né? Aquele estudo que iniciamos na semana passada, uma passagem por vários órgãos do corpo humano, várias partes do corpo humano, onde, lógico, o objetivo não é que você aprenda anatomia, não nada disso, né? O objetivo aqui é simplesmente mostrar para você as relações numéricas que existem entre o nosso corpo e a escritura, principalmente aqui trazidos no Mishkan, esse local que o Eterno diz: construam, né, façam para mim um Mishkan e habitarei no meio deles. Então, é isso que nós devemos ter essa consciência. Por isso que nós precisamos abrir o coração para entender. Na semana, no estudo passado, nós finalizamos com a coluna vertebral, nós vimos um pouquinho do crânio, né, do crânio que é dividido aqui com 8 ossos, na parte posterior, na parte ocidental, na parte oeste, né, virado quando a gente olha para o sol, quando a gente olha para o leste, nessa parte aqui comparando com o Mishkan, que é fechado é protegido no seu lado ocidental por oito pranchas, né? Então aqui nós temos esses 8 ossos e na frente nós temos 14 ossos que nos trazem todo o contato, toda a relação com o mundo à nossa volta. Depois nós temos as vértebras cervicais, as torácicas, as lombares, o sacro e cóccix. Nós vimos essas vértebras todas que somam aqui 26 vértebras relacionadas com o número do tetragrama, né? A gemátria do tetragrama do nome, né? Do santo nome do Eterno, bendito seja ele. Então, nós temos dessas vértebras torácicas, essas aqui em amarelo, nós temos as costelas, né? Essas costelas que saem dessas vértebras. 12 costelas vão sair, né, dessas vértebras. Na verdade, 12 pares de costelas vão sair. Nós vimos que a Torá sempre vem a duplicidade, sempre vem as duas partes, as duas complementações. E as costelas, elas têm a função máxima, né, de guardar, de proteger o coração, porque é do coração que se irradia o sangue por todo o corpo humano, que é que mantém a Nefesh Hayah circulando pelo seu corpo. Né? Quando o coração para de funcionar, quando o sangue para de circular, a pessoa já não tem mais presente nela a Nefesh Hayah, ou seja, o corpo já não tem mais função de um ser vivo, de um ser humano. Né? Simplesmente átomos que vieram do pó do solo e vão retornar ao pó do solo. A gente não consegue, né, fazer mais nada com esse corpo. Esse corpo é apenas um amontoado de átomos. Né? A Nefesh Hayah saiu desse corpo. Então, o coração tem essa proteção dessa costela. Interessante também notar, né, não sei se ficou claro na semana passada, essa parte do sacro, né? O sacro são formados por 5 ossos, né? E na idade dos 26 anos nós temos esses ossos colados, esses ossos se tornam um só, né? Se tornam um elemento só, um osso só. É a nossa base, é onde nos sentamos, é onde repousamos o nosso corpo. Então, dando aí o significado dos 5 livros da Torá, que são um só, né? Não são livros independentes. Não estudo só estudo Bereshit, eu só estudo Devarim. Né? Não é assim, você tem que estudar os 5. Os 5 vão te dar a base de todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria, todo o teu Irat Adonai, você vai ter a partir do momento que você estuda os 5 livros. Você pode gostar mais de um, se identificar mais com o outro, né?
achar mais emocionante o livro de Bereshit, por exemplo, que tem aquela saga toda, né, da família se movimentando, dos patriarcas se movimentando para um lado e para o outro. Você pode achar mais interessante o livro de Shemot, porque tem as 10 palavras, ou o livro de Vaikra, onde você encontra aí todas as regras para você se tornar santo, como o Eterno nos diz, sejam santos porque eu sou santo. Enfim, você tem aí o discurso de Moshe no livro de Devarim, onde ele faz um resumão. Não tenho tempo de ler a Torá toda, vou ler só o resumão aqui que Moshe faz ali no livro de Devarim, onde ele repete praticamente o livro de Shemot, o livro de Vaikra e o livro de Bamidbar, onde nós passamos pelo deserto aí 38 anos, 38 anos que nós passamos a mais do que deveríamos, passamos ali, só deveríamos passar 2, passamos 38 a mais e não sabemos o que aconteceu nesses 38 anos. Então você pode aí ter o seu livro de preferência, mas os 5 livros é que te levam ao entendimento do Eterno, é você receber do Eterno esse entendimento. Então você precisa sentar e estudar. E mais do que isso, praticar o que esses 5 livros se trazem de ensinamento. E nós temos então esses 12 pares de costelas que guardam o coração, que guardam a sede da nossa consciência. A inteligência nós temos aqui no cérebro. As funções do nosso corpo são reguladas pelo nosso cérebro, mas a nossa consciência, a sabedoria despertada em nós, não está no nosso cérebro. É uma junção de vários fatores, inteligência, sentimento, sabedoria, tudo isso é a sede da nossa consciência. Nós não dizemos assim, eu sou o Renato. Quem é você? Eu sou o Renato. A gente faz assim, eu sou o Renato. Aponta para o peito, aponta para o coração, aponta para a sede da nossa consciência. É assim que a gente se apresenta. Eu sou fulano de tal. Então é assim que a gente se apresenta. Por quê? Porque ali a gente reconhece que é a sede da nossa consciência. Então nós temos esses 12 pares de costelas aqui, essas costelas que são numeradas de 1 a 12, nós temos aqui 7 costelas verdadeiras, 7 costelas verdadeiras, nos lembrando dos 7 dias da semana, 7 dias da semana que são a base da criação, que toda a criação foi feita nesses dias, e no 7º dia houve o repouso. E você vê aqui que todas essas costelas estão ligadas a esse osso central, a essa unidade que é o externo, esse osso que está aqui na nossa frente, que é um osso muito duro, um osso muito resistente. E aí esse 7º osso aqui, essa 7ª costela, nessa 7ª costela se penduram a 8ª, a 9ª e a 10ª, se penduram aqui, por isso que elas são chamadas de verdadeiras, elas estão ligadas aqui ao externo. E essas outras 3 são chamadas de falsas. Por quê? Porque elas estão apoiadas aqui nessa 7ª, assim como tudo está apoiado no 7º dia, o dia do Shabat, é o dia do descanso, é o dia do repouso, é aquele dia que suporta tudo que vem pela frente. Então nós vemos essa grande relação aí entre as nossas costelas, e os dias da semana, os 12 meses do ano, como nós temos aqui 12 costelas, nós temos aqui a representação dos 12 meses do ano, das 12 tribos de Israel, dos 12 pães que são trazidos lá no Mishkan, no Ohel Moed, nós tínhamos lá 12 pães que eram trocados a cada 7 dias, cada 7 dias. E nós temos 2 costelas flutuantes, essas duas aqui de baixo, elas não se prendem a nenhuma outra. Por quê? Porque são importantíssimas para a nossa estrutura, para o nosso equilíbrio, para a manutenção dos órgãos internos, e elas representam
as duas tábuas, né, que eram pesadas, tábuas de pedra, que nós já vimos no estudo anterior que elas flutuavam, né, elas flutuavam nas mãos de Moshe. Então você vê aí, né, você vê que o Eterno colocou no ser humano uma grande representação de todo o ensinamento que ele nos traz em detalhes na Escritura. Então nós podemos fazer essa comparação aqui, né, que ela é bastante direta. E nós temos então, né, nós temos a conexão entre as costelas e o externo feito por meio de cartilagem para dar, né, a flexibilidade, o movimento respiratório que a gente tem. Né? Então nós temos essas costelas, né? Mas a costela também é trazida natural em muitos momentos. Em alguns momentos nós vimos lá em Bereshit, no capítulo 2, verso 22 de Bereshit, nós temos lá a separação entre Ish e Ishá. Ish e Ishá nasceram juntos, foram criados juntos, foram formados juntos. O Eterno criou macho e fêmea, né? Criou o ser humano, o Adão, macho e fêmea os criou à sua imagem e semelhança. Então eles estavam juntos, eles estavam unidos. E aí nós temos lá no verso 22 do capítulo 2, vai e vem com N, não é com M, não é vai e vem, é vai e vem, né? Vai e vem, e fez, e construiu Adonai Elohim et ha-stelah, da costela asher lakar min ha-adam, que tomou, né, de Adam, lá Ishá. Então, dessa costela, ele fez a fêmea, né? Fez a fêmea do Ish. A fêmea do Ish é Ishá, né? A fêmea, Adam era macho e fêmea, era Ish e Ishá. Né? Nós temos sempre que ter essa lembrança aqui para não haver essa discriminação, a separação da mulher do homem. A mulher e o homem estão sempre juntos. Leishá a fez por mulher. Vai virá e a levou, né, e a trouxe, né, e a levou e a trouxe, et el ha-adam, e a levou para Adão, e a trouxe para Adão. Então nós vemos aqui a costela, né, da costela que sai a mulher, Ishá sai de Ish. E aí faz todo aquele folclore em cima da mulher sair da costela, então o homem tem que ter uma costela a menos, nada disso aí, isso é folclore, isso é história que as pessoas que não estudam, que não entendem, divulgam, falam, brincam, né, fazem chacota, mas não entendem aqui, né, o que está sendo ensinado, o que está sendo, né, trazido pelo Eterno. E o Eterno nos traz no mexicano justamente essa palavra, né, que nós aqui entendemos como costela, mas ele coloca não como costela, ele coloca como a lateral. Veja aqui, né, no Mishkan, né, no Mishkan, na porção Trumá, na porção da construção do Mishkan, que o Eterno diz: Ule Selah ha-Mishkan ha-Shenit. E para o segundo lado do Mishkan, de Selah aqui é traduzido como lado, né, a lateral. Não dava para você dizer aí, né, você dizer a costela do Mishkan, né, é para o segundo lado do Mishkan, Lifeat Safon, de frente para o norte, Ezrim Karesh, 20 pranchas. Então, 20 pranchas de madeira ficam do segundo lado, que é o lado norte. Então, o lado norte tem, né, tem aí 20 pranchas, mas o mais importante é a gente
salientar o lado do Mishkan, com a costela, com a lateral, com o lado de Adam, onde foi separada a Isha de Ish. Então nós vemos aí que, se você colocar aqui, em vez de costela, e fez Adonai Elohim né, do lado que tomou do Adam, ou seja, do lado do Adam, mostrando aí que a mulher e o homem, né, são iguais, estão lado a lado, não está o homem acima da mulher, não está a mulher acima do homem, né, não está um de frente para o outro, um atrás do outro, não estão lado a lado, nos dando aí esse entendimento de que homem e mulher têm funções diferentes, têm comportamentos diferentes, têm atribuições diferentes perante a vida, mas eles estão lado a lado, eles se completam lado a lado, não tem um acima do outro, não tem um abaixo do outro, né? Como a gente aprendeu aí durante milhares e milhares de anos, né? Onde a mulher foi discriminada por ser inferior ao homem, né? E várias outras aberrações que acontecem aí, né? No domínio de Nimrod sobre o ser humano. Então, aqui na Escritura, nós vemos nesses dois trechos essa comparação entre o corpo humano, do ser humano, Ish e Ishá, formados juntos, macho e fêmea, o Eterno os criou ao mesmo tempo e deu a eles o nome de Adam, né? E então nós vemos aí essa grande relação entre esses dois seres, né, que formam toda a humanidade. Adam é o ser humano, não é macho, não é fêmea, é macho, fêmea, eles se unem, né? Eles nasceram unidos e se unem, foram separados como Ish e Ishá, para ter atribuições diferentes, né? Foram separados, homem e mulher foram separados dessa lateral, dessa costela. E nós vemos que o Eterno dividiu o ser humano em três partes, né? Três partes que têm cada uma a sua função, as suas características especiais, no homem de uma maneira, na mulher de outra maneira, que é justamente a divisão de cabeça, tronco e membros que a gente estuda lá desde do primário. A gente sabe que o ser humano tem essas três partes, apesar de que parecem cinco, né, parece que cabeça é uma coisa, um braço é outro, outra perna é outra perna é outra, e o tronco é outro. Nós, na verdade, temos essas três partes. Né? A cabeça, a sede da nossa inteligência, a sede do nosso cérebro, onde o nosso cérebro está colocado, protegido por 8 ossos, né? 8 ossos neurocraniais, aqueles que a gente viu no estudo anterior, porque protegem o nosso cérebro, que comanda todas as funções do corpo. E nós temos aí 14 ossos vísceros craniais, né? Que são os ossos onde dá entrada aí aos nossos órgãos do sentido, ao nosso órgão de alimentação, né? São esses 14 ossos aí que têm a função de proteger, de dar entrada para a luz, para o som, né? Para o aroma, para o paladar e também para o tato. Né? O tato também nós sentimos na língua tanto o paladar quanto o tato. Né? O paladar, o sabor do alimento, mas nós sabemos distinguir, né, um alimento quente de um frio, de um alimento mais áspero, de um alimento mais liso. Né? O tato, normalmente, a gente associa aos dedos, né, à nossa mão, mas o tato está distribuído em toda a superfície do nosso corpo. Né? Temos sensores de tato em toda a nossa pele, o nosso corpo. Né? E os membros, né? Os membros que são membros superiores e inferiores. O Eterno dividiu assim, né? O Eterno dividiu como a ciência divide membros superiores e inferiores, porque na Torá não existe separação entre mão, braço, antebraço, pé, perna e coxa. Nós temos Iad. Iad vai da ponta dos dedos até o ombro, né? Tanto de uma mão quanto da outra, e os pés vão do dedão do pé até essa junção da coxa. Né? Então, isso tudo é pé. Hegel. Né? Hegel
no hebraico significa pé. O Eterno não fala o pé, depois a coxa, depois a perna direita, ele fala sempre, né? Ele sempre fala regel, né? E as mãos sempre são tratadas como yad, o braço, a ação trazida pelas mãos, né? A mão representa a ação, a nossa construção, a nossa capacidade de criar coisas, e os pés a nossa capacidade de nos movimentarmos. Então nós temos essas funções bastante diferentes dos animais. Os animais utilizam, em geral, não os dividimos como braços e pernas, mas como patas anteriores e patas posteriores, ou dianteiras e traseiras. Por quê? Porque para os animais, a grande maioria utiliza esses membros para locomoção. Alguns utilizam para alimentação, né? Alguns utilizam para fazer alguma coisa, como o macaco, como o esquilo, que usa para comer, como os roedores, em geral, usam para comer. Né? As aves desenvolveram como membros anteriores as asas, que permitem a elas voar, mas no ser humano, né, ninguém anda aí como um cachorro com as quatro patas no chão. Né? Eventualmente né, você precisa fazer esse movimento, mas, no geral, 99,99% do seu tempo, as mãos são para criar, são para se alimentar, são para produzir no mundo, e as pernas são para o seu movimento, a sua locomoção. Né? Então, isso é trazido na Torá, essa separação, e nós temos exatamente 3 divisões do corpo e 4 divisões do membro, aí trazendo na soma o número 7 ou no produto o número 12. Então você vê que esses dois números, né, vão estar sempre presentes na Escritura, e o Eterno colocou dentro no corpo humano para que a gente não se esqueça, para que a gente sempre se lembre. E mais interessante também, né, mais interessante notar aí as mãos e os pés, né, que são aí as terminações da nossa iade, do nosso Hegel. Né? Nós temos aqui esses membros usados para locomoção e para criação. E na locomoção e na criação nós temos a medição, a percepção da distância, né? A percepção de peso, a percepção de tudo que está à nossa volta. É através da medição que a gente observa, principalmente com os olhos, né? E que nós conhecemos o mundo à nossa volta, e nós podemos transformar o mundo à nossa volta. Sem medição, a gente não conseguiria fazer nada. Sem saber, sem estimar a distância que você está de um lugar ao outro, você não conseguiria, né, se locomover, você não teria percepção desse movimento. Sem noção do peso de alguma coisa, você não teria condição de levantar nada. Então, nós aprendemos as primeiras grandezas que são trazidas na Torá, são medidas através do corpo humano, né? Que é o dedo, o palmo, né? Essa distância aqui, ou o palmo, essa distância aqui, o cúbito, né? Essa distância que vai do dedo médio até o cotovelo. Nós temos também o pé e o passo. Então, essas medidas, elas foram adotadas pelo ser humano e são trazidas na Escritura em vários trechos. Né? Infelizmente, muitas traduções transformam isso em unidades métricas, né? Para facilitar o nosso entendimento. Então, um cúbito, 45 centímetros. Né? Então, aí a gente perde essa relação, esse entendimento que nós temos da Escritura. Né? E o Eterno nos traz justamente, em alguns momentos, e vários momentos ele nos fala da mão, ele nos apresenta a mão, ele nos apresenta a ação da mão e o movimento dos pés. Mas um item que é bastante fundamental em toda a Escritura é justamente o primeiro verso da Escritura, que é o que dá origem a tudo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então aqui nós temos a definição, né, de espaço Hashamayim, né, e a definição de matéria no Haaretz, depois justamente da
palavra Bereshit, do princípio, o tempo. Então nós temos aqui as três grandezas básicas de toda a ciência: tempo, espaço e massa. Então, com essas três grandezas, você consegue entender todo o universo. Então, foram apresentadas logo no início e nos trazem também, né, nos trazem aí, se a gente for perceber, contar essas letras, contar essas palavras, a gente tem aí, então, né, 14 letras aqui que estão relacionadas ao Eterno, Bereshit, Bara Elohim. Aqui nós estamos falando só do Eterno, né? No princípio criou o Eterno, só o Eterno criou no princípio a partir do nada, o tempo estava presente nele, o tempo está presente nele, o tempo estará sempre presente nele. E aqui nós temos essas letras associadas à nossa mão direita, a mão Yamin, né? Yamin, a palavra que significa direita. Então nós temos 14 falanges nas nossas mãos, né? 14 falanges na nossa mão direita, e também nós temos 14 letras associadas ao homem, aquilo que o homem acessa, aquilo que o homem pode mexer, transformar, que é justamente a distância, Hashamai Ve'et Haaretz, né? Os céus e a terra. Então aqui nós temos as 14 letras da mão Shmol, né? A mão Shmol, a mão esquerda, ela tem também 14, né? 14 letras. A mão tem 14 falanges, desculpem, relacionadas com as 14 letras aqui desse verso, que tem no total 28 letras e 7 palavras. Então são 7 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras e 28 letras, nos trazendo essa relação, né, que o Eterno colocou no nosso corpo para identificar todo o início da criação. Né? Então nós temos aí nas nossas mãos toda a criação do Eterno, né? Falando aqui de uma maneira figurada, a criação do Eterno está nas nossas mãos, né? Nós temos a criação do Eterno nas nossas mãos, então nós temos uma responsabilidade muito grande com a criação do Eterno. E no mexicano nós temos também 10 cortinas de fios torcidos, né? 10 cortinas que representam os 10 dedos, que são o Tehelet, o Argaman, o Tolaat Sheni e a Shesh, né? O Tehelet, o tecido azul, o Argaman, o tecido púrpura, né? E o Tolaat Shinei e o linho. Então nós temos esses 4 elementos do reino vegetal, do reino que é a base de toda a cadeia dos seres vivos. Né? O ser vivo, o primeiro ser vivo criado foi do reino vegetal. Então nós temos aqui essas 10 cortinas que também medem aí 28 cúbitos por 4 cúbitos. Se você transformar isso aí em sistema métrico, você deixa de ter essa informação. Então, sempre que você estudar a Torá, procure manter as unidades que o Eterno colocou e não fazer conversões, porque aí você perde informação. Esses 28 cúbitos nós vimos lá no primeiro verso da Torá, e os 4 cúbitos, esse número 4 representando aí os 4 membros, os 2 superiores e os 2 inferiores. Por quê? Nos 2 inferiores também nós temos 28 falanges, nós temos aí 10 dedos e 28 falanges, tanto no superior quanto no inferior. Né? Então vamos ver algo que está nas mãos, que está nas nossas mãos e que o Eterno mostrou naquele momento em que nós iniciamos a nossa libertação do povo, da idolatria de Mitzrayim, que é justamente aquele momento dos sinais que o Eterno apresenta para o povo de Mitzrayim, e o povo de Mitzrayim entende como pragas, né, que são aquelas pragas que visavam fazer com que o faraó
amolecesse o seu coração e permitisse que o povo se libertasse, né? Porque aquele que oprime, ele nunca quer perder, ele nunca quer perder o seu servo, ele nunca quer abrir mão do seu servo, ele quer sempre manter, né? Manter o servo ali preso a ele, como um escravo, como era o servo lá em Mitzrayim. Vaiomer ha-hare tumim. E disseram os magos, ele farou para o faraó, Etsevá, este é o dedo. Elohim, este é o dedo de Elohim. Riv, ve ya, Rezak, il lev, parou, e endureceu o coração do faraó. Velou, chamar, e não os ouviu. Alehem, e não os ouviu. Kasher, diber, Adonai, conforme falou o Eterno, conforme falou Adonai. Então aqui é o dedo de Deus, né? Então, trazendo a semelhança entre os nossos dedos e o dedo de Deus. A ação do Eterno foi o seu dedo, mas o Eterno fez essa ação, mostrou esses sinais, né? Mostrou esses sinais que foram encarados como uma maldição, mas ele também, com o seu dedo, ele fez um sinal que é uma bênção, né? Que é uma bênção para aquele que ouve, para aquele que vai estar daqui a 50 e poucos dias aos pés do Sinai, recebendo a Torá, recebendo as 10 palavras, recebendo as 2 tábuas. Como nós vemos também em Shemot, no capítulo 32, verso 16. Verá Luhot e as tábuas, ma asso Elohim, eram da obra de Elohim. O Eterno criou essas tábuas, o Eterno fez essas tábuas, o Eterno fez essas tábuas surgirem. Emá verá mirretav, elas eram esculpidas. Mirretav e Lohim, pela escrita, né? Mirretav, aqui nós temos a palavra katuv, né? Katuv, escrever. Elas tinham a escrita de Elohim. Então, elas eram obras de Elohim e foram escritas por Elohim, pelo dedo de Elohim. Né? Esse dedo que aqui apresentou pragas, aqui apresentou bênçãos. Hu Halut al Haluhot, gravadas, né? Gravadas nas tábuas, né, as 2 tábuas que o Eterno deu ao ser humano para orientá-lo, para que ele se liberte de toda, né, de todo esse sinal ruim. Né? Se você não quer passar por esses sinais ruins, por essas pragas, você então segue o que foi escrito pelo dedo do Eterno, a criação do Eterno, que tem aí uma grande relação com a nossa criação. Então, a nossa criação, né, a ação das nossas mãos, dos nossos dedos, tem que ser não para produzir pragas, mas para produzir bênçãos, né, para seguir a instrução do Eterno. E os nossos pés? Os nossos pés têm que caminhar no caminho do Eterno, tem que caminhar, né, caminhar pelos 42 estágios para a gente chegar ao Eterno. Por isso que a gente tem os pés diferentes das mãos, as nossas ações e as nossas caminhadas, a vida e o caminho, né, para que vão nos levar à verdade. Só seguindo a verdade nós teremos vida no caminho, como nos ensinou Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem irá ao Pai se não for pela minha mão, né, pela ação, né, pela ação que ele nos trouxe, pelo ensinamento que ele nos trouxe. E nos pés nós temos aqui também, muito interessante, nós temos aqui uma divisão entre os ossos dos pés. Nós temos 7 ossos chamados de tarso, 5 ossos chamados de metatarsos e 14 falanges em cada pé.
né? E aqui, se a gente somar 7 mais 5, 12, né? 12 que são a base, que são as 12 tribos, que são os 12 meses do ano, que são os 12 pães da proposição. E aqui nós temos 14 falanges, como na nossa mão, somando aqui 26 ossos em cada pé. Então, em cada pé, nós temos 26 ossos, assim como nós temos no nosso crânio, né? As duas extremidades do nosso organismo, do nosso corpo humano. Nós temos 26 ossos na cabeça, nós temos 26 ossos em cada pé, né? E aí nós temos também o quê? Cinco ligações entre esses ossos, né? Os intertarsais, tassometar, enfim, né? Esses nomes difíceis da gente pronunciar, mas o importante não são os nomes aqui, né? O importante não é a gente aprender a, 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 a anatomia do nosso corpo, mas é importante notar que nós temos 5 tipos de ligamentos, né, entre esses 26 ossos, os 5 livros da Escritura, da Torá, né, da base de tudo. Né? A base é o nosso pé, assim como a base da nossa espinha ela se forma aos 26 anos, se torna única aos 26 anos, esses 5 ligamentos dos nossos pés é que vão nos levar no caminho correto, no caminho do eterno, que vão permitir que o eterno esteja presente em nossa vida. Então nós temos que estar sempre, né, estar sempre conscientes dos ensinamentos trazidos nesses 5 livros né, que são a Escritura, que são a Torá, a base de tudo, né, de todo o ensinamento do Eterno. Então nós temos aí nos nossos 2 pés 52 ossos, né, 26 no esquerdo, 26 no direito, formando aí as 52 semanas do ano, as 52 semanas do ano solar. Então nós temos aí mais uma relação, né, mais uma relação do nosso corpo com os ensinamentos da Escritura, com o Mishkan. É interessante notar que na mão a gente tem 50 ossos, né? 50 ossos. Por que não são 52 novamente? Né? Porque o Eterno quer nos lembrar, né, dos 50 dias que nos separam do momento de saída da escravidão, da idolatria de Mitzrayim, até o recebimento das suas 10 palavras, né? As 10 palavras que estão nas nossas mãos e que estão nos nossos dedos, nos pés. Então nós temos aí 50 ossos na mão e 52 ossos nos pés, né? E aí a gente tinha lá na cabeça 22 ossos que estão relacionados às 22 letras do Aleph Beit, né? E nós temos as 26 vértebras, né? Então é só aí, a gente tem aí 6, 4, 10, nós temos 150 ossos, não é isso? 50, 100, 150 ossos. E no corpo todo nós temos 206 ossos, né? 206 ossos, que nos traz novamente o número 26, né? 206. Então nós temos aí a raiz 8. Então todos os ossos do nosso corpo, por que não é 205, 203, 211, né? Nós temos exatamente 206, sendo 52 nos pés, 50 nas mãos, 22 na cabeça, no nosso crânio, e 26 na nossa coluna. Todos os números relacionados aí com o ensinamento trazido da Torá, né? E nós vemos lá também o dia 1, o dia 1 que foi a base de toda a criação, onde o Eterno nos deu colocou à nossa disposição o tempo para que nós conseguíssemos evoluir, para que nós conseguíssemos mudar o mundo, apesar de nós não alterarmos o tempo, ele está presente, né? Ele está presente na nossa vida. E também nos deu o espaço, nos deu a matéria, nos deu a água e nos deu a luz, né? Então, é
primeiro dia desse dia que nós podemos ter todos os outros. Então, esse é chamado Yom Errad, dia dia único. Né? Esse dia é o dia onde, a partir dele, tudo foi possível. Então, nós estamos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'osher al pinei tehom ve'ruach Elohim merahefet al pinei hamayim. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Vaire Elohim et haor kitov. Ve'yavdel Elohim bein haor uvein hahosher. Vayomer Elohim laor yom, vaikra Elohim laor yom ve lahosher kara laila. Vayehi erev, vayehi boker yom errad. No princípio criou Elohim os céus e a terra era sem forma e vazia, e escuridão, e havia escuridão, e estava escuridão sobre a face do abismo, e o mover de Elohim pairava sobre a superfície, né, sobre as águas, sobre a superfície das águas. E disse Elohim, seja luz, e foi luz. E viu Elohim que a luz era boa, né, e separou entre a luz e a escuridão. E chamou Elohim a luz de dia, e a escuridão chamou de noite. E foi o entardecer e o amanhecer, o dia 1. Então nós temos aqui no primeiro verso 7 palavras, né, representando aqui os 7 dias das semanas e as três divisões do corpo humano, os 4 membros, os 3 patriarcas, as 4 matriarcas, enfim, várias relações que nós temos com o número 7, as 14 palavras do segundo dia, representando também as 14 falanges do segundo verso, as 6 palavras do terceiro verso, as 12 palavras do quarto verso, que nos trazem aí as 12 vértebras, né? Os 12 pares de vértebras que nós temos, as 13 palavras, e os 12 meses do ano, e as 13 palavras do quinto verso, que representa também aquele mês extra que aparece no calendário lunar. Então, eventualmente, no calendário lunar, exige que a gente tenha 13 meses em vez de 12. Tudo isso somando aí 52 palavras. Então esse verso que representa todo o livro de Bereshit, toda a escritura, né? Essas 52 palavras estão aí nos nossos pés, nos nossos pés, que nós então entendemos que precisamos caminhar sempre de acordo com os ensinamentos que nos são trazidos na Escritura. E como disse Yeshayahu no último capítulo do seu livro, né, no capítulo 66, né, no capítulo 66 ele inicia com essa frase, né, essa frase que representa aqui que a gente vem falando do ser humano e do Mishkan. Ko amar Adonai, assim diz Adonai. Hashamayim, que se os céus, né, os céus são meu trono. Kos é, né, Kissé é justamente trono, a cadeira, o assento onde a gente senta, né, que se são meu trono. Verhaaretz, Adon, Hagilai. E a terra é o estrado para os meus pés. Veja aqui que o estrado do pé do Eterno é a palavra Adam, né? Adam.
não é Adam, é Hadam, o sangue. Né? Aqui nós temos, se não tivéssemos sinais vassoléticos, nós poderíamos dizer que é o sangue, mas o sangue é o estrado, né? É o estrado. E onde é o sangue? O que é o sangue? Né? O sangue é justamente o ser vivo, o ser humano que o Eterno colocou na face da terra. Então, o seu assento, né, são os céus, o seu trono são os céus, e os seus pés estão sobre nós, os seus pés caminham sobre nós. Tudo que a gente faz, né, tudo que a gente faz é refletido nesse movimento do Eterno, é refletido nesse repouso dos teus pés. Então nós temos sempre que estar atentos com o nosso movimento, com as nossas ações, com nossa caminhada. São estrado para os meus pés. Enze bait asher tivenu-li. Qual a casa que edificareis para mim? Qual a casa que pode me conter? Será que é uma casa qualquer ou é uma casa pura, uma casa especial, uma casa construída de acordo com as suas orientações, de acordo com as suas dimensões, de acordo com as suas palavras? Veizé Macom Menu Ati. Qual seria o lugar de meu repouso? Né? Onde o Eterno vai repousar. Ele nos diz: construa um santuário e habitarei no meio deles, né? No meio de vocês. Vocês construam esse santuário que eu habitarei aí, que eu repousarei aí. Né? Então é importante que a gente entenda esse verso, essa profecia, né? Que o Eterno está nos dizendo: olha, sejam santos, porque eu sou santo e eu só vou ficar, só vou repousar, só vou entrar no lugar santo. Né? Então, o nosso corpo é esse santuário, e esse santuário está sempre, né? Está sempre, precisa estar sempre voltado para atender ao Eterno, para receber ao Eterno, para estar puro para receber ao Eterno. Não é como nós vimos até agora, não basta simplesmente a gente contar as vértebras e achar que tem relação com tudo que está no Mishkan, mas a gente precisa ser este Mishkan, a gente precisa se transformar nesse Mishkan, como nos é trazido no livro de Iov, né? O livro de Iov, no seu verso 19, no seu capítulo 19, verso 26, ele nos traz uma informação muito apropriada, né? Que a gente precisa entender, que a gente precisa ter sempre presente. E houve esse livro, foi escrito por Moshe, né? Esse livro foi escrito pelo próprio Moshe, com esse nome, Iov, né? E nos será trazido um estudo, em breve nos será trazido um estudo aqui no canal somente desse livro. E aí você vai aprender muito mais, né, sobre o hebraico, estudando esse livro. E aí nos traz aqui essa seguinte frase: Ve'ahar, e depois ori, ori desta minha pele, ni kefu so. Ni kefu, aqui nós temos a palavra capar, cobertura, né? E depois desta minha pele de cobertura, ou seja, da superfície do meu corpo, da interface que eu tenho com o mundo, umi Bessari, da minha carne, e da minha carne, e Eze Elohá, e da minha carne contemplarei Elohim, da minha carne contemplarei o Criador, ou seja, do meu ser, né? Do revestimento dos meus ossos, né? Meus ossos não vão estar desconjuntados, vão estar juntos. Contemplarei Elohim. A partir do momento que eu desenvolver a minha consciência, desenvolver a sabedoria, de eu desenvolver Irat Adonai, eu então contemplarei. Então, todos esses textos nos trazem aí a presença sempre do Eterno em nós, a presença de nós, e que ele nos orienta para que a gente
desperte, né? Desperte para perceber essa presença, nos despertemos para fazer do nosso corpo uma morada para Ele, né? Então, só aí a gente vai poder contemplar, né? Contemplar Elohim dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente deixa de se perder com as aparências, com o nosso revestimento, com o mundo que está à nossa volta e nos voltemos para perceber o Eterno dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Né? É muito simbólica essa frase que nos traz essa resposta. Se a gente pegar essa palavra, Umi, Bessari, e Rezé, Elohá, se nós pegarmos uma Gemátria Catan, a Gemátria Catan é aquela em que você usa apenas a raiz dos números, ou seja, 2 vale 2, 200 vale 2, 20 vale 2, porque você elimina o zero. Se você somar esses números, nós temos exatamente 54, as 54 semanas que nós, 54 porções, semanas não, as porções que nós estudamos a Torá. Todo ano nós estudamos a Torá dividida em 54 porções. É só assim, estudando a Torá, praticando a Torá, que nós contemplaremos Elohim. Então, nós temos sempre que ter presente em nós, ser presente em nós, a presença do Eterno dentro de nós. Então, era isso que eu queria trazer, fechando aí o estudo que iniciamos na semana passada, trazendo esse comparativo entre o nosso corpo e os ensinamentos do Eterno, e o Mexicano e tudo que o Eterno colocou à nossa disposição para que a gente entenda, para que a gente busque entendimento em todos os seus ensinamentos. Então, esse é o objetivo da gente aprender esses números, aprender essas correlações que existem na Escritura, no ser humano, no mundo à nossa volta, para entendimento de como nos tornaremos santos. Então, amanhã nós estaremos aqui no Kabbalah Shabbat, estudando a porção Metsorá, aquele que é afligido pela Tsaraat. Então, convido vocês para acompanhar amanhã, a partir do pôr do sol, o estudo que será trazido amanhã e no sábado pela manhã e no sábado à tarde. Convido você novamente para lembrar e festejar esse grande moído do Eterno, a festa de Pesach Matzot, que se inicia aí após o pôr do sol do dia 22. Então, aí a Matzah, a Matzah que você pode adquirir, você pode fazer, você pode comprar no canal, tem um colega que está vendendo a Matzah, corra porque o tempo é curto, existe dificuldades aí no transporte, então o tempo é curto, mas ainda temos alguns dias, é possível você comprar. E se não conseguir comprar, também tem aqui no canal, aqui no Telegram, você acha aí como fazer, como preparar a sua matzah. Então, shalom, shalom, nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat. Vamos agora ouvir o Salmo 150 com Moré Haimson. Aleluia. Hallelujah, Hallelujah, kel bel kodsho, Hallelujah, birkia ozo, Hallelujah, bikvotav, Hallelujah, kerodovro. Hallelujah בתיק השופר, Hallelujah במנברino, Hallelujah בתוף ומחול, Hallelujah במיני ועוגה,
הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתרועה, כל אשר מטה עליקה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירך כי יעוזו, הללו בעקבותיו, הללו כהוד ובלו, הללו בתי כשופר, הללו בלמני ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתרועה, אוי כל אשר מטה עליקה, אוי הללוקה. הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתרועה, אוי כל אשר מטה עליקה, אוי הללוקה.